Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Módulo 2, vamos lá para a página 27, na sua apostila, tá? De filosofia. Vamos fazer uma leitura desses dois textos, né? Que falam sobre duas situações. Um fala do rei de Esparta e aqui fala sobre a questão de dois arquitetos que vão fazer uma proposta de construir grandes edifícios lá na cidade, de uma cidade da Grécia, tá? Então vamos lá ler o primeiro aqui. Os embaixadores de Samos tinham se apresentado a Cleómenes, rei de Esparta, com uma bela e longa argumentação a fim de convencê-lo a ir à guerra contra o tirano Policrates. Depois de ter deixado falar à vontade, ele respondeu: do início da sua fala, não me lembro e nem me recordo do meio do seu discurso. Quanto à conclusão, não me interessa. Essa foi a resposta do rei de Esparta, tá? Vamos lá para o segundo texto. Os atenienses deviam escolher apenas um entre dois arquitetos para a construção de um grande edifício. Apresentou-se o primeiro, muito afetado, aqui ao lado vem mostrando o que quer dizer afetado, né? Uma pessoa empolada, né? Com muita onda, né? Sabedor das coisas que fala, sem muita naturalidade e cheio de palavras difíceis, né? Para convencer as pessoas, é claro. Com um belo discurso, cuidadosamente preparado acerca do trabalho que ia executar. E já o povo manifestava a seu favor. Quando o segundo pronunciou apenas estas palavras: senhores atenienses, o que ele acaba de dizer, eu o farei. Vamos lá agora para o exercício. Procure o significado da palavra lacônico. Você vai procurar o significado da palavra lacônico e explique o que há em comum nas respostas do rei de Esparta, e do segundo arquiteto. O que é em comum? Tá? Primeiro procura saber o que é lacônico, tá? E aí você vai compreender e vai conseguir responder. Em sua resposta, utilize a palavra lacônico ou laconismo. Beleza? Então aqui é algo pessoal, mas quando você identificar na sua pesquisa o que é lacônico, você vai ver que tanto o rei de Esparta, que só pronunciou isso daqui, ó, quanto a conclusão, não me interessa. E olha que o cara falou e muito, né, aqui em cima. Tanto que ele, do início da fala, ele já não lembrava mais de nada. Então, ele, para concluir, ele só disse isso. Beleza? Do primeiro, rei de Esparta. Do segundo, fantasticamente, o discurso do primeiro arquiteto foi também fora de série, né? Palavras difíceis, né? Muito eloquente, para poder realmente pegar o serviço, né? E o segundo, simplesmente também, como foi o rei de Esparta, senhores atenienses, o que ele acaba de dizer, eu o farei. Ou seja, como é que o que há de comum nessas duas respostas? Você vai responder aqui, mas primeiro você tem que saber o que é lacônico. Beleza? Vamos então para a correção, minha gente, dos exercícios lá da nossa apostila nono ano, ok? Então vamos lá para a página 27, que está a provocação na página 27, está assim: procure o significado da palavra lacônico e explique
o que há em comum nas respostas do rei de Esparta e do segundo arquiteto. Em sua resposta, utilize a palavra lacônico ou laconismo. Beleza? Então vamos lá. Com certeza você já sabe, já procurou na internet, ou enfim, eu procurei dar algumas dicas, né, na apresentação do exercício para vocês. Então, com certeza, as respostas não vão ser tão diferentes da do professor, tá? Lacônico quer dizer de poucas palavras, né? Uma resposta mais concisa, né? Conciso e breve, tá? E claro, o que há, né? Explique o que há em comum na resposta do rei de Esparta e segundo o arquiteto, tanto a resposta do rei de Esparta como a do segundo arquiteto foram lacônicas, ou seja, breves, né? De poucas palavras, tá? Não esqueça de colocar lacônico nessa segunda aqui, tá? Na segunda resposta, o que há em comum na resposta do rei de Esparta e arquiteto. Tem que entrar a palavra lacônico, tá? Então vamos lá para a resposta do professor, tá? Lembrando que é interessante você colocar a resposta na sua apostila a lápis, porque nessa hora você consegue apagar e responder da maneira correta. Beleza? Lá na página 27 também, já comentei que aquele exercício logo abaixo é interessante fazer na sala de aula. Então esse nós vamos pular e vamos deixar por uma outra oportunidade, caso a gente consiga, e se Deus quiser, se Deus permitir, nos encontrarmos em sala de aula. Ok? Vamos lá então para a página 29. Na página 29, eu vou dar uma introdução aqui, depois eu vou dar uma paradinha, uma fala para vocês entenderem qual é a provocação. Vimos nas últimas aulas que muitas vezes o silêncio pode ser percebido de um jeito positivo, como uma forma de se dar sentido ao mundo que nos cerca e às nossas relações. Dessa maneira, o silêncio nos ajuda a entender melhor o mundo e as pessoas e a lidar melhor com eles. O silêncio, contudo, também pode ter significados negativos. Às vezes ele é resultado da falta do que dizer, que pode ser fruto da ignorância ou do nervosismo. No senso comum, existe uma expressão muitas vezes utilizada, que é: quem cala, consente. Ou seja, quando não dizemos nada, quando não contestamos a fala do outro, permitimos a ele que faça o que quiser. O silêncio pode ser egoísta ou confortável. Não dizemos nada para evitar o esforço de elaborar o que dizer ou para afastar as possíveis consequências do que está sendo dito. O silêncio também pode ser violento. Podemos ser obrigados a nos calar. A censura é um silêncio imposto. Logo agora aqui abaixo, ó, na Odisseia, aqui, né? Enfim, aqui vem falando sobre uma história descrita, né, pelo grego Homero, aonde vai contar sobre uma situação do silêncio, ok? Vocês vão ler, tá? E aí eu vou pular agora para esse parágrafo aqui, ó. Nessa história escrita por volta de 3.000 anos atrás, percebe-se como a voz da mulher não é ouvida e seu direito à fala é negado por uma voz considerada socialmente mais poderosa.
Um caso recente e violento de tentativa de silenciamento é o da ativista Malala Yousafzai. Malala nasceu no Paquistão, onde as meninas estavam sendo proibidas de frequentar a escola. Inconformada, passou a escrever em um blog denúncias desse estado de coisa e começou a sofrer ameaças. Em 2012, Malala foi baleada na cabeça por apoiadores do regime do governo. Ela sobreviveu ao atentado e se tornou uma conhecida militante do direito à educação em todo o mundo. Em 1914, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Olha só que bacana. Duas situações distintas. Essa senhora aqui é a Penélope, né? E ela, que o filho manda ela se calar, porque era uma reunião de homens, né? E aí vocês vão ver aqui, dentro da história de Homero, tá? E ela se cala. Mas é bom você ler para você compreender a questão do silêncio quando ele é imposto, né? E já essa menina Malala, paquistanesa, ela, pelo contrário, ela vai buscar apoio e denunciar no blog que ela criou, só que infelizmente ela sofre um atentado. Isso foi dentro do ônibus, ela estava no ônibus e ela tomou um tiro na cabeça, mas graças a Deus não morreu. Foi para os Estados Unidos, ficou um tempo também na Inglaterra, se eu não me engano, e é uma grande ativista nessa questão da educação, tá? Vamos lá então na página 30. Na página 30 temos aqui outro exercício que vocês vão fazer. Vamos lá então para a página 30 da nossa apostila. Escreva uma breve carta a Penélope, né? Na página 29, falando sobre essa personagem, a Penélope. Ela é mãe do jovem Telêmaco, como nós vimos no texto. E ali a gente sabe que também já havia essa questão do silenciamento, né? A gente vive ainda em algumas áreas da sociedade essa questão machista, né? Onde a mulher não tem muita voz. Mas bem lá no passado, mas num passado bem distante, com certeza isso era muito forte, tá? E como vocês viram no texto da página 29. Ou escrever uma carta para Malala, né? Falando sobre como você se sente em relação à tentativa de silenciamento que uma ou outra sofreu e a maneira como ela respondeu a essa tentativa. Não se esqueça de considerar o contexto histórico e geopolítico da personagem escolhida. Então eu escolhi Malala aqui, é uma resposta pessoal, mas eu escolhi a jovem Malala, tá? E minha carta ficou assim: Cara Malala, fico feliz como educador em conhecer um pouco da sua história. Em um mundo corrido, tudo gira em torno do tempo. O seu desejo por conhecimento, mesmo diante das dificuldades impostas pelo radicalismo do Talibã, como eu falei para vocês, é um grupo político, tá? Que atua lá no Paquistão, não fez você perder tempo, arriscou a própria vida por uma causa tão nobre que aqui no Ocidente e em alguns lugares muitos alunos não dão valor. Você, cara amiga, é uma heroína dos tempos modernos. Que a sua luta inspire os jovens a entender a frase dessa música, abre aspas. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, fecha aspas. Um abraço. Deus abençoe, professor Marcelo. Eu vou evidenciar aqui a minha carta a essa jovem. E eu vou também destacar para vocês lá na plataforma do Plural Maestro um link, né? Conheça a história da ativista Malala
Youssef, não sei se a pronúncia é essa correta, onde é o Guia do Estudante, tá? É da editora Abril. E é muito interessante que aqui vem falando um breve relato sobre essa questão dessa luta, dessa ativista, dessa jovem, tá? É algo muito interessante e acredito eu que é até inspirador, tá? Para tantos jovens, mulheres, enfim. E aqui tem um documentário que fala um pouco do dia a dia, do cotidiano dessa jovem da Malaya, né? Ela foi a jovem, a jovem que recebeu, a mais jovem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tá? Esse documentário é dirigido pelo norte-americano Davis Kuriman, não sei se o sobrenome é esse. Então é algo interessante para a gente aprofundar mais, conhecer um pouco mais, até nos inspirar, né? A gente sabe que o ser humano ele precisa de motivação. E quando se trata de estudo, às vezes nos falta, ainda mais para os alunos, diante de tanta proposta, né, que nos tiram do foco do conhecimento. A gente vê no exemplo de uma jovem de 12 anos, sofreu esse atentado dentro de um ônibus, porque queria ir para a escola, né, e tomou um tiro na cabeça e mudou a história dela, com certeza, muito sofrimento, mas não parou. Ok? Tem atividade lá na plataforma do Plural Maestro, insisto, para que vocês procurem fazer essas atividades, porque eu faço a pontuação dos pontos ali no final do bimestre. É por ali que eu vou avaliar vocês e vou pontuar vocês. Ok? Um abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.